paz do Senhor. Irmãos, por gentileza, pode retornar ao vosso assento. Eu quero magnificar o nome do Senhor, verbalizar aqui a gratidão ao Senhor pela vida do pastor Gregório, da sua esposa, do nosso querido pastor Daniel, que tão gentilmente nos trouxe para estarmos aqui junto com o irmão esta noite adorando ao Senhor. Louvo também a Deus pela vida do levita Diego, que não mediu esforços para o fim de Vitória da Conquista, estar junto conosco esses dias que o Senhor tem nos proporcionado aqui em São Paulo. Na verdade, eu nasci em Diadema, no ABC Paulista, e há 5 anos estamos trabalhando na Seara do Senhor, lá em Vitória da Conquista, e Deus tem nos abençoado grandiosamente naquele lugar. Iniciamos um pequeno trabalho e Deus nos prosperou. Hoje nós temos ali 3 congregações e Deus tem salvado muitas vidas naquela região. Eu rogo a oração dos santos, dos irmãos, que intercedam pelo ministério e não se esqueça dos vossos irmãos que estão ali em Conquista, na labuta, trabalhando, saqueando o inferno e povoando o céu. Amém, amados irmãos? Eu terei bem escrito, não vou me alongar muito, mas mediante o que estava sendo dito aqui, a esse tema que os irmãos escolheram para este culto de campanha, na verdade, um tema bastante sugestivo, porém muito comprometedor, porque vivemos em uma época em que muitos, de fato, pedem, e às vezes colocam até Deus na parede, como alguns costumam dizer, e poucos agradecem ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos concedido. Então, mediante o que já foi dito aqui, eu quero, junto com os irmãos, compartilhar um trecho de uma porção escriturística baseada no livro de Neemias, no seu capítulo de número capítulo 9 de Neemias. Nós não vamos comentar o texto nem o contexto, tá bom? Nós apenas estaremos visitando a expressão desse versículo, o versículo de número 10, do capítulo de número 8. Chegamos na quarta-feira, estivemos na nossa igreja em Hortolândia com o pastor Ricardo Santana, e também Deus nos deu a oportunidade de estar em algumas outras igrejas, outros ministérios, ali em Hortolândia. Depois nos direcionamos aqui para a cidade de Arujá. E amanhã estaremos com o bispo Ronildo lá em Diadema, na nossa igreja do Paideira. E também teremos a oportunidade de estar na Vila Guilhermina, entre outros ministérios também, por bondade de Deus, ministrando a sua inerrante palavra. No capítulo de número 10, eu quero salientar que a Bíblia que tem em mãos, que é a tradução um pouco diferente da Bíblia que os irmãos trazem em mãos, mas a essência é a mesma, ok? Capítulo 8, versos de número 10. Quem achou, diga após mim: eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Muito bem. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Disse-lhe mais: ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia, esta noite, aleluia, este dia, esta noite, é consagrado ao nosso Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia, Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Repita comigo, por gentileza, no 3. 1, 2, 3. Aleluia. O Senhor é a nossa força.
Para ensaio ficou bom. Vamos lá com um pouquinho mais de entusiasmo. 1, 2, 3. Dá uma olhada para esse crente cheiroso que está do seu lado. Luminoso, periquitoso, charmoso. E digo assim para ele, sorria, crente. Até você que não tem dente pode sorrir discretamente. Vai lá, frente. Diga para ele ou para ela, sorria porque sorria mais econômico. Sorria porque sorria mais econômico. Quando nós sorrimos, movimentamos menos músculos faciais e ainda evitamos a velhice precoce. Então sempre é mais vantajoso nós sorrirmos, tá certo? Do que fazer cara de delegado. Temos que ter um pouquinho de homenética, omelete. E nós aprendemos que numa exegese bíblica, tem braço fechado nunca foi sinal de santidade ou de poder de Deus. Avivamento não é movimento. O verdadeiro e autêntico avivamento leva o crente a orar mais, a consagrar mais, a ler mais a Bíblia e ganhar almas para o Senhor. Esse é o verdadeiro avivamento. Amém, igreja? Eu não estou nem um pouco preocupado qual vai ser a sua reação nesta noite. Temos responsabilidade, não somos pregadores alienados, que assim podemos dizer, né, que somos pregadores. O Senhor, por bondade, tem nos usado, não porque merecemos, mas por sua graça. Pelo seu favor imerecido. Estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. E nem conhecemos isso por onde temos passado, sabendo que é Deus que está nos levando. Não estava na minha agenda de forma alguma estar aqui esta noite. Eu já estava indo para a casa do pastor Daniel, ele já estava decidido a assar uma carne no fundo do quintal dele. Compramos 4 litros de Coca-Cola e Deus estava usando ele para fazer isso. E aí, quando o bispo ligou para o pastor Gregório, com muita bondade, permitiu que nós viéssemos pregar o coração dos senhores. Quero agradecer também ao nosso amado irmão, que está ali registrando, a Priscila, Sebastião. Deus continue te abençoando, muito obrigado. Eu também, às vezes, gosto muito de ouvir a palavra do Senhor, porque, às vezes, nem sempre estamos pregando, mas quando nós estamos ouvindo, Deus acaba nos revelando além daquilo que nós já costumeiramente sabemos. Mas Deus sempre nos revela um pouquinho mais. Então é muito importante nós ouvirmos a palavra do Senhor. Os irmãos vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém. Amém. Estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor e a palavra do Senhor traz vida para nós. A palavra do Senhor traz existência nas coisas que não existem. Ela é como uma pedra que desmiunça a peito. E é como a espada que penetra entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e apta para decidir o pensamento e o propósito do nosso coração. Amém, amados. Estamos felizes por estarmos aqui esta noite, ouvindo a palavra do nosso Deus. Então, quero agradecer mesmo por bondade. Não estava na minha agenda de estar aqui, mas estava na agenda de Deus. Eu quero entender que foi Deus que nos trouxe aqui esta noite. É bem verdade que, para que haja uma ação divina, tem que haver uma ação humana. É verdade? Para haver uma ação divina, tem que haver uma ação humana. É uma associação entre Deus e o homem. Ou seja, Davi rodou a funda, mas quem derrubou o gigante foi Deus. Moisés estendeu o cajado, mas quem abriu o mar foi Deus. Elias separou o altar, mas quem derramou fogo foi Deus. Nós removemos a pedra, mas quem ressuscita o morto é Deus. Foi Deus que marcou anos, meses, minutos, segundos com a nossa vida aqui. Porque tudo está absolutamente no controle de Deus. Você não está aqui simplesmente porque você veio agradecer a Deus. É verdade. E isso é muito importante, porque quando o crente sai da sua casa
com o objetivo de vir adorar a Deus na beleza da sua santidade, com toda a sua força, de todo o seu coração, antes que ele adentre ao templo, Deus o abençoa pelo caminho, porque Deus conhece as mais profundas intenções do nosso coração. E eu sei que você veio aqui para adorar a Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dizer. O nosso trabalho em Deus não é bom. A bênção do Senhor é certa na tua vida, como eu estou te vendo. Pega o Deus de profeta, por gentileza, e aponta para o irmão que estiver mais perto de você e diz assim: Deus não vai te abençoar. Deus não vai te abençoar, mano. É. Sabe por quê? A sua pessoa. Creia em Deus, irmão, estará seguro. Creia nos seus profetas. E prospera dele. Pode profetizar com ousadia do Espírito Santo Deus te deu. Diz que Deus não vai te abençoar. Deus não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Deus não vai abrir a porta. Deus não vai abrir a porta. Deus não vai curar. Deus já abriu a porta. Deus já te curou. Deus não vai restaurar. Deus não vai restituir. Deus já restituiu tudo. As janelas não vão se abrir. Já estão abertas, irmão. Mas tem crente que parece que ele vem sem propósito, né? Ele imagina, eu vou lá porque tem uma campanha, eu vou lá porque tem um pregador. E esquecemos que o mesmo Espírito que conduziu Cristo no deserto, lá no capítulo 4 de Mateus, para ser tentado, pedido, servido pelos anjos, foi o mesmo Espírito que nos trouxe aqui, porque nada acontece pela casa. Deus não age aleatoriamente. Deus tem propósito e não é o alvo. Então, as pessoas que Deus gostaria que estivessem aqui, Deus não fala com quem está ausente, somente com quem está presente. Essa palavra tem direção. O Senhor nos trouxe aqui para falar conosco. E deixa eu lhe falar uma coisa dentro dessa porção aqui bíblica. Nós somos as pessoas mais felizes da face da terra. Glória a Deus. Não, o Senhor não entendeu ainda. Nós somos as pessoas mais felizes da face da terra. Aleluia, Jesus. Conta um amigo meu, pastor Gregório, que certa feita ele estava indo para um determinado lugar e ele deparou com um rapaz, um moço, que estava chorando de se acabar o meio-fio da calçada, chorando de se acabar. O pastor, comovido com aquela situação, se aproximou e perguntou o que estava vendo, por que ele estava chorando tanto. E aquele moço declarou o porquê que ele estava chorando. Sabe o que é, pastor? A minha mãe tinha me dado 10 reais, era o único dinheiro que nós tínhamos para comprar algumas coisas para nós nos alimentarmos. E eu perdi esses 10 reais. O pastor comovido, como é normal de todo pastor, de todo cristão, ajudar, se compadecer, nós não temos o costume de passar de lado diante das necessidades da nossa irmã. Queremos sempre auxiliar, ajudar. E não foi diferente com aquele pastor, ele tirou outros 10 reais do bolso e falou: para de chorar, estamos aqui outros 10 reais. E o pastor foi embora pelo seu caminho. E de repente, aquele pastor que estava indo embora decidiu voltar pelo mesmo caminho. E quando ele está voltando, encontrou o mesmo rapaz, no mesmo lugar, de outra hora, chorando de se acabar. E aquele pastor então não entendeu aquilo, porque de fato era um paradoxo, aquilo que estava acontecendo. Não havia motivo para aquele moço estar chorando. Então ele se aproximou curioso para saber por que ele estava chorando daquela vez. E perguntou: moço, por que ele está chorando? Porque tinha um motivo para chorar. Tinha perdido 10 reais, mas eu te dei outros 10 reais. E o motivo se acabou. Sabe o que aquele moço respondeu para aquele pastor? Olhou para ele e disse: sabe o que é, pastor? É que se eu não tivesse perdido os 10 reais que minha mãe me deu, com mais 10 reais que o Senhor me deu, eu agora teria 20 reais. É um contraste isso, né, pastor? Como pode um negócio desse? Sabe, irmão, essa ilustração retrata muito bem a vida de alguns cristãos que dizem acreditar em Deus,
confiar em Deus. Mas quando nós vimos as suas atitudes e as suas lamentações, as suas murmurações, crentes que dizem ser fé, mas andam titubeando, andam oscilando sem direção, sem saber para onde vai, parecendo às vezes galinha de Angola, lá na Bahia da muito disso. Você vai nas costas lá, o que mais dá é galinha de Angola. Tofrar, cabisbaixo, parecendo a própria tristeza andando na rua, foqueçando e dando testemunho na igreja, dizendo que serve a Deus. Na realidade, eles estão murmurando, eles estão questionando, tem motivo algum para isso, porque o nosso Deus, o Deus que nós entregamos a nossa vida a Ele, não está alheio aos nossos problemas. Deus está mais perto de nós do que nós imaginamos. O Senhor tem cuidado da sua igreja. É por isso que você, dependendo da situação, não pode ter um crente circunstancial, que só sabe agradecer a Deus quando as coisas estão indo bem. É muito fácil você louvar a Deus depois de um maciado. O crente que tem fé, ele adora a Deus por antecipação. Antes de receber, ele sabe que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Eu não estou andando sem direção, não estou andando mesmo pela vida. Eu sei para onde eu vou, tenho objetividade de vida, e Deus, o Deus Todo-Poderoso, está me sustentando com a sua destra. E quando eu estou aqui adorando a Ele, Deus está cuidando da minha família também, que não veio comigo. Você crê nisso? Se o seu motivo para ficar triste é porque seu esposo não está aqui, sua esposa está aqui, seus filhos não estão aqui, a porta ainda não se abriu, meu querido. Abre um sorriso de rua e começa a glorificar e exaltar a Deus, porque você não tem motivo para ficar triste, porque você é a pessoa mais feliz da face da terra. Nós estamos debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? O Salmo 19, versículo 162 diz: alegro-me nas tuas promessas. Coisa que tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus não morre, viu? Antes que a promessa fique como um pé. Coisa que tem promessa? Tem promessa de Deus? Então diga para o seu irmão, a promessa vai se cumprir. Eu não sei quanto tempo faz que Deus me prometeu. Mas você pode ter certeza absoluta, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu quero lhe afirmar essa noite que a bênção de Deus para a sua vida está mais perto de você do que as próprias vestes que você está vestindo. Isso não é ponto de carochinha. Isso é uma realidade. A bênção de Deus é certa na sua vida. Como o ar que eu respiro, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida e na sua. O Salmo de número 4, versículo de número 7, diz o salmista: mais alegria puseste no meu coração do que a alegria dele, quando há fartura de cereal. Nós não dependemos de muita bonança, de muitas coisas, para estarmos alegres. Mais alegria Deus colocou no nosso coração do que a alegria dele. E eu posso te dizer uma coisa, meu querido. Aqueles que vieram do mundão, quando nós falamos de mundo, nós estamos falando do mundo espírito. Aí do mundo sob o domínio de Satanás. Você fala, o que o diabo queria? Assim, se alguém testemunho de irmão, eu tive a oportunidade de estar aqui na frente, conversando, conhecendo aqui o tempo. Mas pode ter certeza de uma coisa: aqueles que estão no mundo, servindo e sendo cavalos de diabo, aparentemente estão sob diadema, porque olha para alguns que prospera, como diz o Adão, e quase se enfiou. Desanimou, ele vai ser homicídio, eu busco, eu oro, eu confado, e parece que nada está acontecendo na minha vida, mas Deus está trabalhando. De alguma forma, Deus está trabalhando. Você não deve se preocupar com o que está acontecendo com o fulano e ciclano. A certeza é que ainda não recebi, ou vou receber, pronto, conversa acabada. Deus sabe o que está fazendo, e isso não vai me desanimar.
Eu vou continuar caminhando de passos firmes para o objetivo que Deus me chamou, que é ir para a glória, morar eternamente com Cristo. Amém, Deus? Esse é o nosso maior objetivo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 6, nos diz da seguinte maneira a palavra do Senhor, e essa é uma realidade. Como criticarmos os espinhos debaixo de uma panela, tal era a risada do Senhor. Como criticar os espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do tolo. Você pega espinho seco, joga no fogo, aparece umas chamas persistentes, que aparece logo o som, desfanece, aparece muito rápido e som. O salmista recebeu, ou seja, Salomão recebeu uma revelação de Deus dizendo, olha, obrigado por isso. Um homem sensato, ele se alegra, mas a alegria dele é momentânea. Vai passar. Porque o vazio existencial dentro do homem continua. Porque esse vazio só pode ser preenchido com a presença do doce Espírito Santo de Deus. Quem não tem Deus, quem não tem o Espírito Santo, não tem alegria. Porque a verdadeira alegria é a terceira parando nas mãos. E essa terceira, quem testifica com o nosso Espírito, é o Espírito Santo do Senhor que está sobre nós. Nós estamos andando em direção, irmão, a saber para onde vamos, temos esperança. Outra hora nós andávamos por um caminho de morte. E a realidade é que nós estávamos sentenciados à condenação eterna. Mas houve uma intervenção divina. O Senhor nos livrou de um caminho de morte, hoje nós trilhamos pelo caminho de vida e de esperança. E eu quero dizer a alguns crentes que provavelmente ou devem estar passando por uma grande tempestade e você está aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá. Você está no vale, tá? Deus leva às vezes, leva o seu povo para o vale, leva o seu teto para o vale, mas você não vai morrer desse vale não. E quando você está no vale, o que você não pode fazer é estagnar, parar, cair na merda. Você tem que continuar andando, pode